Saúde, amada igreja, com a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos conectados pelo canal do YouTube, Deus abençoe em nome de Jesus. Aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Irmão William não é visita, já é da casa. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Feliz em te ver junto com a esposa. Deus abençoe muito. Amém? Glórias a Jesus. Amados irmãos, eu pedi para que fosse mais curto o período de louvor, porque se tem muito a dizer. A mensagem de hoje começou na terça-feira passada, onde nós demos a base, a introdução para que você possa entender o que nós vamos falar hoje. Tenho certeza que vai acabar hoje? Não sei, o Senhor sabe, porque é muita coisa a se falar. Eu pedi mais tempo, pastor Jorge, para a gente poder ter tempo para falar. É necessário que toda a sua atenção seja voltada para aquilo que o Espírito Santo de Deus ele vai falar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que no livro de Neemias, na construção do templo, está revelado o arrebatamento da igreja? Quantos sabiam disso? Está revelado o arrebatamento da igreja no livro de Neemias. Só que até chegar ao arrebatamento da igreja, que no livro de Neemias é o término da obra, que ela termina com a festa do tabernáculo, você vai ver o que precisa fazer para chegar lá. Amém? Então, como nós começamos essa mensagem na semana passada, eu vou pedir para que você abra no livro de Neemias, e nós vamos ler somente um versículo, e depois nós vamos passear muito nas escrituras, porque se faz necessário. Amém? E você vai abrir no capítulo 5. Quem abriu, diga amém. Amém. Neemias 6, no verso... Não, Neemias 6, desculpa, eu falei 5, é a idade, irmão, esquenta não. Neemias 6, verso 3, eu estou quase chegando à idade do Delfinha, já começa, né? Você é mais velho ou sou mais velho, Delfim? 44, tem 52, não é isso? Então tá bom. 6, verso 3, assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quando Sambalate, Tobias, Gesem queria de qualquer maneira fazer com que Neemias e Esdras parassem essa obra, eles conversam em inventar, tentar trazer vários motivos, a igreja pode se assentar, para tentá-los desviar do foco, desviar da atenção. E Neemias, ele entende que aquilo ali é uma astúcia maligna para desviar do foco, e ele responde, vai lá e manda recado para eles, que eu estou a realizar uma grande obra, a qual eu não posso parar. Repita comigo: eu não posso parar. Então eu vou dizer para você uma coisa: não existe nenhuma obra na terra que seja mais importante do que a tua salvação. Não existe. Você pode trabalhar para se formar na melhor faculdade, para ter o melhor emprego, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, tudo isso perecerá. A maior obra que o ser humano pode realizar, ela só é possível realizar em Cristo, que é a da sua salvação eterna. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser alguma coisa, mas o Senhor fala: salve-te a ti também, profeta. Amém? Então você precisa entender que não há nada mais importante na sua vida do que a sua salvação. E às vezes nós deixamos nós paramos essa obra nas nossas vidas, por conta do trabalho, por conta de relacionamento, por conta das coisas dessa terra que perece, mas nós fizemos um propósito com o Senhor,
na terça-feira passada, amém? Os que estão de perto aqui, os que estão de longe lá através do canal, nós fizemos um propósito que juntos nós íamos realizar essa obra. Mas nós demos a introdução e mostramos em que está baseado o livro de Neemias. Que foi o quê? As brechas no muro, o povo entrou, né, os inimigos, destruiu a cidade, as portas, as tranqueiras, o templo, o altar, e nós levamos para Coríntios 6,19, que diz que não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós vimos na introdução que o altar do Senhor é o nosso coração, o altar foi derrubado, né? O templo foi destruído. Nós vimos ali, amados irmãos, que as brechas no muro, é as brechas que a gente dá para Satanás, que quando a brecha o inimigo entra, vimos tudo isso, sim ou não? Pegamos na Bíblia o que cada coisa ali simbolizava, sim ou não? Então, quem não assistiu o culto de terça-feira passada, que foi a base para essa mensagem, você precisa assistir. E nós juntos reconhecemos na terça-feira passada, desde o pastor que prega, né, juntamente com a igreja que ouve, nós reconhecemos que o nosso templo, o templo do Espírito Santo de Deus, estava em ruínas, que o altar estava derrubado, que estávamos com brecha. Quem reconheceu isso junto comigo, diga amém. Então nós nos prontificamos a restaurar esse altar, amém? Restaurar a adoração, a presença do Senhor nas nossas vidas, na ordem que está ali. Depois de restaurar o altar, nós nos prontificamos em tampar as brechas, em edificar os alicerces do templo, amém, queridos? E nós também vimos na introdução que o inimigo vai trabalhar para parar essa obra, ele vai trabalhar para tirar a nossa atenção, para desviar o foco. Você vai ver no livro de Neemias, que é usado pessoas comuns, mas também é usado autoridades, é usado governadores, tá? É usado ali líderes políticos para embarcar, para parar aquela obra. Então nós sabemos que nos nossos dias também vai se usar pessoas próximas, vai se usar familiares, vai se usar, né, falsos profetas, vai se usar o governo, vai se usar a lei, tudo para parar esta obra. Mas assim como Neemias falou, eu não paro, porque é uma grande obra, nem eu, nem você vamos parar, amém? E nós vimos que a palavra, ela vai dar um passo a passo de como devemos fazer isso. Eles só lograram êxito porque eles fizeram o passo a passo, amém? Então, queridos, nós começamos na semana passada, pregando no capítulo 4, quando Sambalate, Tobias, Gesem, eles se enfurecem porque o povo, né, assenta no seu coração o quê? A reconstruir o templo, a reconstruir a cidade, a reconstruir as portas e as tranqueiras, amém? E nós falamos semana passada que íamos fazer o quê? Reconstruir, amém? Falamos ou não falamos? Então nós vimos na palavra de Deus que Sambalate, Tobias, Gesem, todo aquele povo que se levantou contra, representa quem? Satanás e seus demônios, amém? Então no momento que você fez o propósito com o Senhor na semana passada, assim como Sambalate e Tobias se enfureceu, porque a obra do Senhor, ela ia ser reconstruída. No momento que você falou que ia restaurar a obra do Senhor na sua vida, saiba que Satanás se enfureceu. Mas aqui está dizendo que todo o povo, repita, todo o povo se propôs a trabalhar. Lemos isso semana passada, sim ou não? Todo o povo se propôs a trabalhar. É uma obra de todos. De todos nós. Então, a edificação do templo, ele começa. Para você entender Neemias, você tem que ler Esdras e Neemias juntos. Neemias vem depois de Esdras, tá? Vem Esdras primeiro, depois Neemias. Mas Neemias foi escrito primeiro que Esdras, tá certo? Mas você vai ler Esdras, vai ler Neemias, Esdras vai dar mais detalhe. Esdras vai mostrar que o que é construído primeiro é o altar edificado primeiro. Esdras vai dar o passo a passo. Porém, amados irmãos, quando nós lemos aqui Neemias, nós começamos, você vai ver que ela é construída. E quando você vai ler lá em Esdras, que ela começa a ser construída,
esta obra embargada. Por que esta obra embargada? Porque vão denunciar para o rei daquela região de que aquela obra não foi autorizada por Artaxerxes. Sendo que foi esse rei Artaxerxes que deu ordens para que Neemias edificasse a cidade. Então eles param, eles embargam a obra. Interessante você entender isso. E quando embarga a obra, o que o povo faz? Cruza o braço. O povo cruza o braço. E quando o povo cruza o braço, Deus vai levantar um profeta que não é Neemias, que não é Esdras, para falar com aquele povo. E qual é o profeta que é levantado para falar com aquele povo? Sabe por que não assimila? Porque Esdras está aqui, Neemias está aqui. O profeta que Deus usou está lá nos profetas menores. Mas não foi escrito depois, não, estava na mesma época. E o nome desse profeta chama-se Ageu. Então você está em Neemias, não está? Volta, não adianta não, volta. Você vai entrar em Esdras. Abre Esdras. Estamos vendo passo a passo da obra ser feita. Amém? O povo se pôs a trabalhar. Quando o povo todo começou a trabalhar, a obra foi embargada. Quando a obra foi embargada, cada um correu para um lado. Então a obra do templo está embargada. Não podemos trabalhar no templo na edificação do muro, mas podemos trabalhar na nossa terra, podemos trabalhar na nossa casa, podemos trabalhar na nossa prosperidade. Foi isso que aconteceu. E olha aqui, amados irmãos, presta bem atenção. Vamos para Esdras, capítulo 5. Quem abriu, diga amém. E Ageu, presta atenção, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantou quem? Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesuá, ou Jesué, porque umas Bíblias vai estar Jesuá, outras vão estar Jesué, amém? Mas é a mesma pessoa. Zorobabel, filho de quem? Saatiel. E Jesuá, filho de quem? Josadaque. Então é filho de Josadaque, porque vai aparecer Jesuá e outro vai aparecer Josué. Mas é o mesmo, é filho de Josadaque. Quem está entendendo, diga amém. Então ele está levantando esses homens, tá? Você precisa entender isso. Isso aqui é um estudo, tá, irmãos? Presta bem atenção. Levantou Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Amém? Então, Josué, filho de Josadaque, Zorobabel, filho de Saatiel, tá? Eles são repreendidos pelo profeta Ageu. O profeta Ageu repreende eles, e depois que o profeta Ageu repreende eles, eles voltam a edificar a casa do Senhor. Mas você precisa entender em que contexto o povo estava neste momento. Você precisa entender em que contexto estava Josué, em que contexto estava aqui Zorobabel, em que contexto estava o povo. Então, se é o profeta Ageu que está repreendendo eles, só tem um jeito de a gente saber que contexto eles estão indo aonde. Então vamos em Ageu. Amém? Vamos lá em Ageu. E aí você vai entender o passo a passo. E você vai ver que eles estão nas mesmas condições que nós estamos hoje. Amém? Ageu, você está lá no profeta menor. Lá. Se você tiver dificuldade, você abre em Mateus, você vem voltando Malaquias, Zacarias e Ageu. Se você abrir em Mateus, você volta Malaquias, Zacarias e Ageu. Para você entender, irmãos, o que o Senhor vai falar conosco. Então nós sabemos que o contexto de Ageu é o mesmo contexto de quê? Da edificação da cidade. Nós sabemos que o contexto de Zacarias, que também está lá, é o mesmo contexto da edificação da cidade. Amém? Podemos ler Ageu capítulo 1, quem abriu, diga amém? Então diz assim: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. A quem? A quem? Zorobabel, filho de Saatiel, príncipe, e Josué, filho de
Josadaque, o sumo sacerdote. Então o Senhor está falando com as mesmas pessoas, sim ou não? Amém? E aqui você vai ver de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara o que estava acontecendo. O que o Senhor falou para eles fazer a obra? Não foi simplesmente faça a obra e eles foram fazer. O Senhor vai falar desta maneira aqui, olha. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? Embargaram a obra. Não, isso é um sinal de Deus, que a obra do Senhor ainda não é para ser edificada. Então vamos trabalhar nas nossas casas, vamos trabalhar nas nossas terras, vamos prosperar, porque não é o tempo ainda. E hoje nós falamos que é tempo da volta do Senhor, e esse povo, não é ainda a volta do Senhor não, vamos trabalhar, vamos prosperar, vamos fazer que a volta do Senhor o quê? Ainda não é o tempo de Jesus voltar. Amém? E olha só, vamos lá, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas? Esta casa há de ficar deserta. É tempo de vocês se preocupar em construir a casa de vocês? Ou seja, é tempo, trazendo para o dia de hoje, a prioridade era o templo, a prioridade era o altar. E ele está falando, é tempo de você se preocupar com essa casa física. É tempo, para o dia de hoje, tá? É tempo de você se preocupar com tijolo, com cimento, com mármore, com porcelanato, com dinheiro, com terra. É tempo disso. O tempo, qual é a prioridade ali? É restaurar o altar, é restaurar o templo, aleluia. A prioridade da igreja hoje é restaurar a comunhão com Deus. A prioridade da igreja hoje é restaurar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A prioridade da igreja é reconstruir o templo, reconstruir o altar, para que o Espírito, o avivamento seja derramado. Mas nesse momento, que é o momento de edificar a casa do Senhor, a gente quer comprar mais uma casa, 2 casas para alugar, a gente quer comprar mais carro, a gente quer prosperar, a gente quer as coisas dessa terra. O contexto é o mesmo. Mas entenda, versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas? Esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, não quero me preocupar com a igreja agora não, tenho que estudar, agora eu vou me casar, o meu apartamento. Vocês se preocupam com os seus caminhos. Eu não tenho que preocupar com o meu caminho, nem você com o teu, porque o culto começou com o irmão aqui, o Cristiano, abrindo o culto com o Salmo 139, e você às vezes pensa que as coisas na casa do Senhor é por acaso. Não é, o Senhor direciona todas as coisas. O Salmo 39, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu me cerca de perto. E nos Salmos que nós lemos está escrito: quando eu estava sendo formado, entretecido no ventre da minha mãe, a minha vida o Senhor escreveu em um livro, a tua esposa, o teu marido, o teu trabalho, a tua profissão. Então quando eu estou no Senhor, Ele direciona a minha vida, não há preocupação. Não há preocupação. Por que estejais ansiosos? Solícito, observai as aves do céu. Então há uma preocupação muito grande com aquilo que é perecível. E o Senhor está dizendo: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Sabe o que é semear muito? Vocês se matam de trabalhar e não chega a lugar nenhum. Vocês se matam de trabalhar, o dinheiro nunca dá. Vocês se matam de trabalhar, mas à medida que você trabalha e ganha, você consome. É sapato, é bolsa, sandália, é roupa, é carro, é roda, é videogame, é passeio, é viagem. À medida que vocês ganham, vocês gastam. Nunca é suficiente. Então ele está falando, olha o contexto. Quando você lê lá em Esdras, você imagina que é isso aqui? Não, parece que Ageu foi lá, repreendeu, o Senhor mandou que construir a casa dele. Eles foram lá e construíram. Não. Estava acontecendo um contexto por trás disso. E esse aqui é o contexto. 6. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Esse comeis e não vos farteis, não é literalmente que eles não tinham comida, não é isso.
Aqui está demonstrando uma insatisfação. Vocês comem, mas vocês não se fartam, ou seja, vocês não estão satisfeitos. Eu quero aquele tênis, depois eu quero outro tênis, eu quero mais tênis, eu quero aquela roupa, eu quero mais roupa, eu quero mais viagem, eu quero mais carro, ou seja, vocês não se fartam. Já viu quando a pessoa fala, não, eu estou farto, eu estou satisfeito, eu não quero mais? Ele está falando de uma insatisfação. Porque ele não está falando que falta comida não, olha o texto, presta atenção, versículo 6, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis. Então tinha comida e tinha bebida, sim ou não? Mas não saciava. Vestivos, mas a ninguém se aquece. O que recebe salário num saquetel furado. Trabalha, 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 ganha, mas está sempre devendo. É a realidade hoje, sim ou não? Trabalha, 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 mas está sempre devendo. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí aqui ele começa a dar a trava, ó. Subir o monte fala de quê? Esforço. Falamos disso na introdução, lembra? Falamos de Moisés, está na introdução. Não vou repetir o que nós já falamos semana passada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí aqui vem a trava, subir o monte. Trazei madeira. Se você quiser saber madeira, você vai em Ezequiel 15. Qual madeira inútil assim é o homem? Vai fazer a obra, vai ganhar almas. Trazei madeira. Edificai a casa. A casa de quem? Do Senhor. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Dela me agradarei, está falando, tu pode construir quantas casas você quiser, eu não vou me agradar. Tu pode perguntar quanta vinha quiser, comprar quantos tênis quiser, quantas roupas quiser, eu não vou me agradar, mas eu vou me agradar de ti, quando eu ver a minha casa em você edificada. A minha casa em você edificada, porque você pode edificar 30 casas nessa terra, nenhuma delas vai te trazer a salvação. Você pode comprar 30 pares de tênis, mas nenhum deles te conduzirá ao caminho da salvação. Mas a minha casa, se ela for edificada na tua vida, tu não pode ter nada nessa terra, mas tu vai ser salvo. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu quem? O Senhor assoprei. Por quê? Por que a gente ganha e não prospera? Por que ganha o dinheiro e quando você vê, cadê o dinheiro todo que eu ganhei? Eu ganhei tanto esse mês e foi embora. Eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus os seus orvalhos e a terra retém os seus frutos. Isso quer dizer, por isso eu não abençoo. E fiz vir a seca sobre a terra. Essa seca aqui você abre o leque, irmão. Essa seca aqui você abre o leque. Eu trabalho, não conquisto, as portas estão fechadas, eu não consigo prosperar, eu não consigo trabalhar, eu estou enfermo, entrou devorador, porque quando a Bíblia vai falar da desobediência do povo e vai falar de seca, ele vai falar que entrou o migrador, o cortador, o destruidor, sim ou não? Está no contexto. Está no contexto, mas não vai dar para a gente ver tudo. Tá? E ele vai falar aqui, olha só, versículo 11. E fiz ver a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, veio sobre os homens, doença, enfermidade, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, aquele que foi repreendido lá em Esdras, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eles temeram, peraí, tudo que está falando é a verdade. Eu tenho trabalhado muito e não tenho trago nada, eu estou sempre devendo, é um saquetel furado, né? A doença abateu, a tristeza, a depressão, a destruição no lar, tudo o que está falando é verdade. O Senhor está repreendendo, temos que dar atenção à casa do Senhor, ao altar dele que é as nossas vidas, temos que voltar o nosso coração àquilo que verdadeiramente interessa, aquilo que verdadeiramente edifica. O povo entendeu. Quando o povo entendeu, olha o que acontece. 13. Então Ageu,
o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. O povo estava todo errado. Estava todo errado, sim ou não? O Senhor desaprovando totalmente. Mas no final ele fala o quê? Eu sou convosco. Ele ainda não tinha tirado a graça dele. Então está mostrando que quando o Senhor nos dá uns tapas sem mão, nos repreende, Ele não está falando aquilo ali para nos jogar no inferno, não. Ele está nos dando a chance de enxergar a realidade e consertar. Então o fato dele estar repreendendo é porque ele não estava nem preocupado com aquele tempo físico, não. Ele estava preocupado com a salvação do povo dele. A única coisa que interessa para Deus é a tua vida. A única coisa que interessava para Deus aqui é a vida do povo. E ele está mostrando o que destruiu a vida do povo. Então o povo ouviu, não viu? O povo temeu, não temeu? Quando o povo ouve, quando o povo teme, o Senhor fala: eu sou com vocês. E quando o povo aceita a repreensão e fala: não, está certo, vamos fazer, o que acontece? Versículo 14, eu acho isso aqui lindo. E o Senhor, aleluia, se você está caído espiritualmente, querido, é só você ouvir a voz de Deus, olha só. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Satiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram, plural, e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém, igreja? O povo estava errado, estava tudo destruído, só pensava nessa terra, mas ouviu a voz do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor e temeu, o Senhor sabia que era uma obra difícil, que o inimigo ia se levantar, amém? Que ia levantar a fúria do inferno e que aquele povo, humanamente falando, não conseguiria. O espírito do povo, que está com letra minúscula, a vida espiritual do povo, letra minúscula, estava arriada, estava caída. E a palavra fala que no momento que o povo aceita a correção, que o povo, aleluia, abre o coração, que o povo entende que a obra do Senhor tem que ser feita, a palavra fala que o espírito, que o Senhor, amém? Ele levanta, está escrito, ele levanta, você que está caído, ele levanta o espírito deles, e nós pegamos a base, e a base estava em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, sequíssimos, é a base que nós pegamos semana passada, que fala que o povo estava sepultado, amém, mas que o Senhor falou: vou tirar vocês da sepultura, e soprarei em vocês o meu espírito. Então aqui, abaixo, menecasse, aleluia, a palavra de Deus é linda. Quando você ouvir, entender, enxergar que está tudo destruído, tirar essa prepotência, que eu sou servo, que eu sou serva, que eu sou poder, tirar isso da tua vida e entender que está tudo desmoronando, que a gente só olha para essa terra, que o Senhor está nos repreendendo, que é momento de edificar a casa do Senhor na nossa vida, e você temer e falar: Senhor, eu quero essa obra. Ele vai levantar o teu espírito. Como, pastor? Lê para mim. Lê aqui bem alto essa parte aqui, ó. Não, está baixo. Muito baixo. Você só pode avivar o que está morto. Você não tem como avivar o que está vivo. Você só aviva o que está morto. Então, Vale dos Ossos Secos chegou no nosso tempo. Mas vai levantar da sepultura e vai soprar o Espírito aqueles que entender a correção, a repreensão. Então começaram a obra. Essa obra de restauração não começou agora. Essa obra de restauração começou quando você se converteu. Quando você aceitou Jesus. Mas no meio do caminho essa obra foi embargada. Tu parou de ler, tu parou de orar, tu parou de buscar, parou de ir para a igreja, parou de trabalhar na obra. Foi embargada. Satanás de alguma maneira impediu essa obra. Mas o Senhor hoje está mostrando para você que você largou esta obra espiritual. O que Ageu está mostrando? Que a edificação do templo é uma obra espiritual, porque pertence a quem? Pertence a quem? Deixa eu te fazer uma pergunta para você entender. Você entregou a sua vida para quem? Para quem? Para Deus. Então a obra na tua vida é a obra de Deus. E o Senhor, que a obra dele era reconstruir esse templo aqui, ele fala hoje que você é o templo dele.
Então eles trocaram a obra do templo, que é uma obra espiritual, para uma obra física, para suas vidas, para suas carreiras. Não é isso? E nós não trocamos a leitura da palavra, que é espiritual, a oração, que é espiritual, o congregar, que é espiritual, fazer a obra de Deus, que é espiritual, por causa do nosso trabalho, por querer roupa nova, por querer relógio, por querer carro, por querer viagem, por querer as coisas dessa terra. Sim ou não, igreja? Então o contexto é o mesmo, sim ou não? Sim. Só que o povo obedece. O povo obedece. Não era para falar isso aqui agora, mas já estamos no contexto aqui, então vamos. Então, aqui eles vão, sobem o monte e começam a fazer a obra do Senhor, amém? E eles terminam. Quando termina, vem o capítulo 2 de Ageu. No 7º mês, 7, plenitude, perfeição, agir sobrenatural de Deus. E aqui também, quando fala no 7º, eu vou te falar que o arrebatamento vai estar revelado lá em Neemias. No 7º mês, esse 7º simboliza, presta bem atenção, o último dia da 70 semana de Daniel. O último dia da tribulação. No 7º mês, o 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Satiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O Senhor está dizendo, presta atenção, quem de vocês viu o que eu já fiz lá no passado? Foi coisas incríveis, não foi? Foi coisas poderosas. Quando tu lê a Bíblia e vê o que Deus fez lá no passado, foi coisa gloriosa, tremenda, sim ou não? Quem aqui viu? Ah, Senhor, nós não vimos, mas lemos e cremos, amém? Então, pelos olhos da fé, a gente sabe que tudo aconteceu. Ah, vocês viram isso aí? Viu esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. O que você foi no Senhor, o que você fez, que tu foi usado, deixou de ser, não é nada comparado com o que o Senhor vai fazer. Você tem que entender isso. Você precisa entender. Ah, que eu preguei, que eu fiz, que eu expulsei demônio, que eu aconteci. Agora Deus que você quer que você ponha a mão sobre uma pessoa de cadeira de roda e ela anda. Deus quer que você abra a boca nas praças e 3.000 pessoas se convertem igual Pedro. Deus quer te arrebatar de uma cidade para outra. Deus quer fazer que os soldados apontem a arma para você, atire e não sai tiro nenhum. Nada que nós vivemos no Senhor até aqui vai se comparar com o que nós vamos viver com Ele, quando o Espírito for derramado. E eu creio. E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforce, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai todo o povo da terra. Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? E o reino de Deus é tomado pelo quê? Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segunda palavra que consertei convosco. Foi conserto, está vendo? Quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, ó glória, daqui a pouco, e farei tremer a terra e os céus, e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória, aleluia, desta última casa, orabaço, menecácia, aleluia, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a minha paz, aleluia. É uma promessa muito grande para rejeitar, mas já vimos o ponto de partida. Isso é um estudo. Já vimos o ponto de partida. Todos aqui concordam que você começou essa obra lá atrás, diga amém. E todos concordam que ela parou, diga amém. Parou. E quando parou, que você não é mais o que você era, a gente mergulhou para conquistar as coisas dessa terra, sim ou não? Está chegando no fim, Jesus está voltando, mas a gente ainda quer conquistar. É ou não é, igreja?
E a gente trabalha igual um condenado, não tem tempo para nada. E vive devendo, é ou não é? E as enfermidades tomou conta, enfermidade física, enfermidade da alma, enfermidade conjugal, sim ou não? E o Senhor repreendeu. E repreendeu e falou que Ele permitiu determinadas coisas, para a gente poder enxergar que o problema é que estamos distante dEle. E aí a primeira coisa é aceitar a repreensão, porque aqui diz palavra de correção, está escrito. Quem aceita? Ao aceitar a correção, o Espírito animou eles. Mas mesmo o Espírito animando eles, o Senhor fala, esforça Zorobabel, esforça Josué, esforça todo o povo. Mesmo o Espírito sendo derramado, repita, mesmo o Espírito sendo derramado, o Senhor diz que é necessário que eu me esforce. Então vai ser fácil você ler Bíblia? Esforça-te. Vai ser fácil você orar? Esforça-te. Vai ser fácil estar na igreja? Esforça-te. Vai ser fácil sair do pecado? Esforça-te. Vai ser fácil abandonar a rede social? Esforça-te. Vai ser fácil viver em comunhão, perdoar? Não, esforça-te. Porque o meu Espírito vai te dar condição de pedir perdão, o meu Espírito vai te dar condição de perdoar, o meu Espírito vai te dar condição de ler Bíblia, ele vai te dar condição de orar, ele vai te dar condição de ir para a minha casa, ele vai te dar toda a condição que você precisa, mas ele só vai te dar, se vem em você, esforço. Oh, aleluia. Tá bom, Senhor, eu quero me esforçar, eu ouvi a tua voz, o que eu tenho que fazer? Larga as suas casas estucadas, larga essa vontade de prosperar, de enriquecer, de pensar nessa terra achando que dá tempo, e edifica a minha casa. Você tem que entender que não tinha como esse povo não trabalhar, porque esse povo tinha que comer, tinha que beber. Então não é que o Senhor está falando para eles parar tudo, não é para você largar o teu emprego, cruzar o braço, porque ainda não está no tempo do maná, vai chegar de novo, mas não está ainda. Esse tempo vai voltar. Mas o que o Senhor está dizendo para esses homens, que é necessário dali para frente priorizar o quê? A casa do Senhor. Não é esta casa aqui, porque nós reconhecemos que estamos tudo quebrado, que a casa do Senhor não está edificada, a gente aqui dentro. E nós vimos isso na Bíblia, o povo dentro da casa do Senhor, o Senhor reprovando ele. Vimos na base da semana passada, sim ou não? Então a casa que o Senhor está falando é essa aqui. É o altar do Senhor, que no lugar do altar do Senhor está Satanás através de TikTok, através de Facebook, através de Instagram, através de Netflix, através daquilo que não presta, através da vaidade, o excesso de vaidade, através do consumismo. Então isso está nesse altar. O Senhor fala que isso tem que ser tirado. Nós temos que parar de olhar para essa terra e olhar para o reino. Nós temos que entender o que Jesus falou. Porque estás solícito pelo que haver de comer, haver de beber. Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, não semeiam, o Pai não sustenta. Dirá vós, homem de pequena fé. E a quanto a vossa vestidura, observai o lírio do campo. Não costuram, não tecem fio, o Pai não sustenta. Se Ele sustenta o lírio do campo, que hoje existe amanhã jogado no fogo, dirá vós, homem de pouca fé. Por isso não estáis solícito a quanto haver de comer, nem o que haver de beber. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é aonde? É na Universal? Porque ela é o reino de Deus? Não, o reino de Deus é na glória. Mas Ele está falando comigo na terra, com a minha vida ainda mortal, que na minha vida mortal, na terra, eu tenho que buscar o reino, eu tenho que garantir o reino. Então chegou esse momento, chegou essa hora, então essa é a primeira etapa, amém? E aí a pergunta vem, você falou que queria edificar essa obra, tu está disposto a parar de olhar para essa terra? Você vai precisar se enquadrar. A única maneira é você se enquadrar em Timóteo 6. Quem tem a vida melhor hoje? Quem tem a vida melhor hoje do que na sua infância? Levante a mão. A maioria. Se a sua vida hoje é melhor do que na sua infância, e na minha infância que eu comia angu durante anos, que catei xepa no Ceasa, o Senhor me sustentou daquele jeito, como que Ele não vai nos sustentar hoje que temos a vida melhor do que na nossa infância? Você está entendendo?
Então a única maneira de você tomar essa posição aqui, de olhar para a obra do Senhor, que é você. Quem é a obra do Senhor? Quem é a obra do Senhor? É você. Porque a obra do Senhor se resume, a obra do Senhor, ela se resume na sua salvação, na minha salvação, na nossa salvação. A única maneira de você olhar para a obra do Senhor é entendendo Timóteo 6, que diz, não sabe, né? Abre lá, Timóteo 6. Estudo é assim, irmãos. E eu já vi que não dá para terminar hoje. Porque se eu correr atropelar, eu deixo de entregar a revelação. E se eu deixar de entregar a revelação, papai corta a minha cabeça. E eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo. O que eu falei? Timóteo 6. Timóteo 6. Fale comigo assim. Timóteo 6:6. Fala mais uma vez, Timóteo 6:6. Só mais uma vez, Timóteo 6:6. Grava isso na tua mente e no teu coração. Grava isso. Que diz assim: mas é grande ganho a vida, é grande ganho a piedade com contentamento. A vida com contentamento, em algumas passagens, né? A piedade com contentamento. É grande ganho a vida com o que é contentamento? Satisfeito. Amém? Eu sou satisfeito com a minha roupa, eu sou satisfeito com a minha casa, eu sou satisfeito com a minha alimentação. E por que tem que ser satisfeito? Porque a palavra diz, a tudo dai graça. Mas vamos lá, mas é grande ganho a vida com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento. Quem tem comida aí, diga amém. Está fraco? Quem tem comida, diga amém. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejais com isso contente. Quem tem roupa para se vestir e coberta para cobrir, diga amém. Ele está falando, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contente. Porque a comida, a bebida, a vestida, você precisa, é uma necessidade, e a tua necessidade eu vou suprir. Mas o carro, a casa, o dinheiro, tudo vai ficar aí. É grande ganho a vida com contentamento. Versículo 8, né? Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos, caem em tentações, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. Não foi o que aconteceu lá no passado? Se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. E agora vem aqui a única maneira de eu realizar o que está escrito em Ageu. A única maneira de eu edificar o templo é observando o 11. Mas tu, homem de Deus, mulher de Deus, que não tudo, né? Mas tu, homem de Deus, quem é homem e mulher de Deus aí, diga amém. Então é para a gente que ele está falando isso aqui, ó. Foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, até a aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso aqui é uma preparação para quê? Para a vinda do Senhor, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual será honra e poder sempre eterno. Amém, aleluia, glórias a Jesus. É um estudo, amém? O Senhor está dizendo que vai ser impossível você edificar a obra dEle na sua vida, se você não se desprender dessas coisas. E aí pegou, hein? Aqui começou o problema. Mas isso aqui, irmãos,
não está na metade da obra, nem no final dela. Isso aqui é uma atitude para se tomar no início dela. No início. Ele quer derramar o Espírito. Ele quer levantar da sepultura. Mas a gente está preso nisso aqui. A gente está preso nisso aqui. E não só estamos presos nisso aqui, não. Estamos presos no entretenimento. Existe um teste que você faz para descobrir se você está viciado em celular, em redes sociais. Quem quer saber, diga amém. Se desligue dela um dia. Se desliga um dia, não pode ter peso. Se tu se desligar dela um dia, você ficar, aí pega o celular e, aí tu vem aqui, pega o celular, ai meu Deus, esqueci. Tu está viciado. Você está viciado. Só que eu acho que muitos aqui já fizeram esse teste. Quem descobriu que está viciado, levante a mão. É um teste rápido. Você chegar para o alcoólatra, tu é alcoólatra, não sou não, eu fico sem bebida, quer ver? No outro dia ele está assim, ó. Ele vai dar um jeito, vai pegar, ele está viciado. O viciado em cocaína, não, fico sem cocaína, daqui a pouco ele está doido, roubando as coisas para poder comprar. Ele nunca aceita que está viciado. E a pessoa que nunca aceita que está viciada, ela nunca vai se libertar do vício. Mas se desliga um dia, se desliga um dia, se tu ficar de boa, se desligou e não sentiu falta nenhuma do celular, não está lá, beleza. Mas se você ficar agoniado, passando mal, querendo ver, tal, você pode até ficar, mas você tem que ficar de boa. Se tu ficar desesperado, você está viciado. E a Bíblia vai dizer que só os pensamentos viciosos levam para onde? Se a gente já passou do pensamento vicioso e já estamos viciados, se Jesus vier hoje, a gente está onde? No inferno. Isso é um estudo. Essa é a primeira etapa. Eu digo para você que é uma das mais difíceis. A primeira etapa ela já começa já difícil. Mas falamos na semana passada que queremos essa grande obra e não vamos desistir. Para mim continuar a seguir, porque entenda bem o que eu vou falar para você. No final desse estudo, se você se manter até o final dele, continuar dizendo, eu quero essa obra, tu está fazendo um voto com quem? Ele fala, pior do que não votar, é votar e não cumprir. As pessoas me perguntam, por que Jefté matou a filha? Jefté foi humilhado, foi mandado embora para seus irmãos, você não tem parte na herança, porque você é filho do nosso pai, mas com uma prostituta, humilhou ele e mandou ele embora, só que Jefté era servo. Por muitos humilhado, por Deus exaltado. Né? Veio a guerra, veio os inimigos, arrebentando com a cidade, ninguém conseguia com eles. Pô, Jefté era bom lutador, Jefté era bom. Aí os irmãos que humilharam Jefté, foi atrás de Jefté. Jefté, vai lá nos defender, porque tu é bom ali, né? Não é que ele era forte, é que o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está contigo, tu vence toda a batalha. E Jefté falou assim, mas agora eu presto? Não, Jefté, deixa disso, vamos lá, eu vou. Mas se eu vencer, eu serei juiz sobre vocês. Não está bom, ele vai e dobra o joelho. Ele não entendeu que só os irmãos irem lá e reconhecer que Deus estava com ele, ali já era o Senhor dando vitória para ele. Mas ele dobra o joelho e fala, Senhor, se o Senhor me der vitória contra os meus inimigos e me honrar nesta batalha, quando eu entrar na cidade depois da vitória, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar o Senhor. Ele vence a batalha, quando ele entra na cidade, ele dá de cara com quem? Com a filha. Deus queria isso? Não. Mas a Bíblia fala, se votou, pague. Porque pior do que não votar, é votar e não cumprir. Então eu vou falar uma coisa para você. A gente pode ser até menino. A gente pode ser até irresponsável. A gente pode até não ter palavra. Mas com aquele que a gente vai apalavrar, ele tem palavra. Ele tem palavra. E quando ele olha, ele muda de cor. Falei agora. Pai, por que o senhor está assim?
Pai, o que que houve? O senhor venceu uma batalha, o senhor ficou pálido, ficou com a quadra de mão. O que que foi, pai? Não, que eu fiz um voto com Deus. E a filha é crente. Importante você ensinar o teu filho o caminho. A filha é crente. Qual foi o voto que o senhor fez? Minha filha, eu prometi que a primeira pessoa que eu visse eu ia matar. A filha vira para ele e fala assim, então paga o teu voto. Mas pastor, por que ele fez isso? Não foi Deus não, foi a boca dele. Foi a boca dele que o fez. Quem está entendendo, diga amém. Então, você não pode saber a segunda etapa, sem que primeiro você não venha se comprometer em fazer a primeira. Então, depois que você ouviu a primeira etapa, a primeira etapa, foi o povo se juntar, amém? Se juntar, um só pensamento, se propôs a trabalhar juntamente com se desprender dessa terra. Agora que você ouviu a primeira etapa para edificar a casa do Senhor, quem ainda quer, levante a mão e diga glória a Deus. Você quer? Então você está pronto para a segunda. Será que o povo da live aí quer também? Aí você vai estar pronto para a segunda. Qual é a segunda etapa, pastor? Neemias, volta lá. Ficou clara a primeira etapa ou teve alguém com dúvida? Estudo é assim, eu tenho dúvida, pastor. Ficou claro? Agora vamos lá. Você tem que trabalhar, tá, irmão? Tua conta de luz vai chegar, você tem que fazer compra, mas a prioridade é o reino. Chegou o momento de você trabalhar para suprir, não trabalhar para enriquecer. Amém? Eu falei o que, irmãos? Neemias. Glórias a Jesus. Ainda na primeira parte, já que você se propôs estar na primeira parte, você se prontificou, você reconheceu o teu erro, reconheceu a sua falha, reconheceu que é com você que Deus está falando, reconheceu que tem uma sepultura espiritual, por isso ele promete o avivamento, e você quer esse avivamento, porque você sabe que sem esse avivamento, que é o selo do Espírito, você não vai subir. Amém? Você reconheceu isso, você quer o avivamento, então você viu toda a destruição do templo de Deus, né? Que o altar dele já não é mais dele na nossa vida, que o templo do Espírito Santo já foi tomado já pelos inimigos, né? Que tem uma destruição tremenda na vida do crente, mas que você quer mudar isso. E que você já viu que tu tem que se desprender de tudo. E você aprendeu também que o inimigo vai se enfurecer, isso está claro? E já que o inimigo vai se enfurecer, nesta primeira etapa ainda, o que é que eu tenho que fazer? Versículo 9 do capítulo 4. Versículo 9 do capítulo 4. Amém? Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Essa guarda contra, nós lemos esse capítulo semana passada. Essa aqui é a guarda contra quem? Contra Sambalate, Tobias, Gesem e o exército inimigo. Então é o povo de Deus dizendo assim, eles se levantaram contra nós. Então então você sabe que o inimigo vai se levantar, amém? Sabe que você já se comprometeu, ele está furioso. Então ele está furioso, ele já vai fazer os trâmites dele, as obras dele para te perseguir. E o povo fez o quê? Tu tem que voltar a orar. Pastor, mas eu já oro, eu não estou falando dos 5 minutos. Eu estou falando orar de verdade. Orar de verdade. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. O inimigo, ele não vai se levantar contra você numa determinada hora do dia. Ele vai se levantar contra você de dia e de noite. Então colocar uma guarda através da oração de dia e de noite é vigia de dia e de noite. É isso que ele está falando, amém? Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Eles estavam como? Mas ora, se prepare o Senhor. Disseram, porém, os nossos inimigos, o inimigo que disse, tá? O inimigo agora, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Que obra?
A edificação do templo. Quem é o templo? Quem é o templo? Então agora o diabo, que sabe, ele por enquanto, ele rebentou os muros, teve brecha, desobediência, ele destruiu o templo, ele destruiu o altar, amém? Ele destruiu as portas tranqueiras, ele fez bagunça na sua casa, na cidade, mas tu ainda está, respira, tu ainda está vivo. Então se você ainda está vivo, tem chance de salvação, amém? E agora que você quer abraçar essa chance de salvação, que você quer reedificar o templo do Senhor, o altar do Senhor, amém? Recebeu o Espírito Santo, o diabo falou assim, agora não tem como deixar eles vivos, eu tenho que matar eles. A única maneira de eu parar a obra é matar eles. Então tu sabe que daqui para frente o negócio vai ficar pior, não sabe? Mas vamos lá. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por dentro do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelas vossas mãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então escuta, eles oram, e no momento que eles oram, o Senhor revela o intento do inimigo, amém? O intento do inimigo foi revelado através de quê? Oração. Quer saber o que o inimigo está armando para você? Ora, amém? E através da oração o Senhor mostrou o que o inimigo ia fazer. E dentro daquilo que o inimigo ia fazer, eles se prepararam de acordo. E a palavra fala que para eles fazerem a obra, eles se armaram. Amém? O povo de Deus se armou sim ou não? Se armou sim ou não? Porque o inimigo preparou astutas ciladas para parar a obra. Então, o passo que o povo fez, ainda na primeira etapa, eles foram orar, e aí entra a segunda etapa, se armar. Espada, lança, escudo, amém? Então diga, eu preciso me armar. Aí tu vai correr lá no exército, vai tirar licença para tirar porte de arma, não é isso? Diga, eu preciso me armar. Porque Sanbalate, Tobias, Gesem e os inimigos armaram ciladas, astutas, para parar a obra de Deus na minha vida. Diga novamente, eu preciso me armar. Efésios 6. Passo a passo, tá, irmãos? Oh, Senhor, é muito a falar, irmãos. Espero que não esteja confuso para os irmãos. Mas eu tento trazer da maneira mais clara possível, porque você precisa entender isso. Você vai ver que o final aqui de Neemias é o arrebatamento da igreja. Efésios 6:10. Quem abriu, diga amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só vai se fortalecer quem está o quê? Só vai se fortalecer quem está o quê? Fraco. Então eu falo, fortalecei-vos no Senhor, é porque o povo está fraco. O povo lá estava fraco, sim ou não? Lembra que o Senhor levantou o espírito dele, o espírito estava caído. Aos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, toda a igreja. Vou repetir, vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem é Sanbalate, Tobias, Gesem e os inimigos? Quem é? Quem é? Diga, o diabo. Revesti de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pergunta, pastor, que armas são essas? Vamos ler. Versículo 14. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Jesus fala, todas as minhas palavras são verdade. Cingir os vossos lombos com a palavra, com a verdade. E vestir a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. O povo orou e vigiou, põe vigia de dia e de noite, o povo se armou. Então ele vai falar do capacete. Então tem um capacete, mas as armaduras é de quem? De Deus. Então adianta eu comprar um capacete ali? Não, mas eu vou comprar um capacete da tropa de elite que aguenta até tiro. É de Deus, não é nada construído pelo homem, é de Deus. A armadura ela é de Deus. Mas como ele está trazendo aqui a armadura, a gente tem que se reportar para a armadura daquela época, amém? Embora é de Deus, mas ele está comparando um capacete. E o capacete daquela época tampava a cabeça? Tampava sim ou não? Ele está falando, daqui para frente, a partir dessa obra, cuidado com a tua mente, com o que você pensa. Blinda a tua mente. Porque se só no pensamento, amém? Blinda a sua mente. Aqui também os capacetes daquela época, eles eram assim para frente, olha, não é isso? E tinha umas gradezinhas. Porque se alguém viesse com uma lança para enfiar no olho, aquelas gradezinhas não deixavam a lança entrar no olho. Então ele fala, blinda os teus olhos, porque a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, teu corpo terá luz. Quem é luz? O Espírito. Mas se o teu corpo for mal, teus olhos for mal, teu corpo será trevas. Se você blindar os teus olhos, o Espírito vai estar na tua vida. Mas se você não blindar os teus olhos, Satanás assume o controle. Capacete ainda. Aqui na boca, era assim, para quê? Para que você escutava a voz dele, mas a lança não entrava na boca. Não é isso? Tiago 3. Tiago 3 vai dizer, presta bem atenção, assim como um pequeno leme, assim como uma embarcação movida pela força do vento, se move com tão pequeno leme, e assim também uma pequena fagulha incendeia um grande bosque, assim também a língua tem poder de destruir todo o corpo, peçonha mortal. E se alguém consegue refrear a sua língua, esse alguém é perfeito. Porque de uma mesma fonte não pode sair água doce nem salgada. Você não pode abençoar ao mesmo tempo amaldiçoar. Então o capacete blinda a tua língua. E tinha, aqui bem grande, para mim tem que ser um negócio bem grande mesmo. Aqui vinha até embaixo, protegendo o quê? Os ouvidos. O que faz um fofoqueiro não é o que ele fala, é o que ele ouve. Está sabendo o que o irmão fez? Não quero saber o que o irmão fez. O que ele fez foi para edificação do nome do Senhor? É testemunho? Não, é que ele, não quero saber. Expõe o irmão, envergonha o irmão, envergonha a igreja, eu não quero saber. Ah, tu viu a irmã, que a irmã não vi, não quero saber. Mas eu vou orar por ela, eu vou orar por ele. Você está sabendo que o irmão, qual irmão? Não, se ele quiser que eu saiba, ele vai falar comigo. Tem que ser com essa educação. Tem que cortar. Senão, você não vai estar com capacete. Quem aprendeu o que é o capacete, diga amém. Amém? Aí ele vai falar, depois do capacete, a couraça. Velocidade é maior do que a massa. Se eu te der uma chapa, fala uma chapa grossa aí. Número 6, número 8? 8. Uma chapa grossa, 8. E eu firmar essa chapa no chão ali, dobrar ela, firmar no chão, e dobrar ela aqui, firmar ela aqui, e falar com você assim, olha, joga essa chave de fenda, tu vai jogar, ela vai varar a chapa sim ou não? Porque a velocidade é maior do que a massa. Se você pegar um coco verde, você pegar 5 balas Juquinha, eu cansei de fazer isso no sítio, 5 balas Juquinha, aquela bala mole, e você começa a amassar uma na outra e faz um dedo, e você coloca essa bala aqui, e você pega o coco e faz assim rápido, tum. O que você acha que acontece?
aquela bala fura o coco. Não é, Maurício? Já não fiz várias vezes no sítio? A bala fura o coco, a velocidade é maior do que a massa. Então aquela fuselagem, facilmente ela vai ser atravessada. Então por baixo da fuselagem, eles trançavam várias tiras de couro, e trançava aquelas tiras e fazia uma roupa que cobria o peito. O nome daquela roupa era couraça. E aí quando a lança, calhaço da lança atravessar a fuselagem, ela batia na couraça, machucava, doía, a ponta até cortava, mas a couraça não permitia que a lança penetrasse. Amém? Nós lemos na semana passada que a Bíblia diz: de tudo que deve guardar, guarde o seu. De tudo que deve guardar, guarde o seu. Amém? A Bíblia fala: cuidado com a ira, com a cólera, com a raiz de amargura, com a inimizade. Isso mora onde? Isso mora onde? Então vai ter coisas que as pessoas vão fazer, vai ter coisas que as pessoas vão falar, que vai te ferir, mas não pode te matar. E quando aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa fala, me mata, é quando transpassa a fuselagem. E se eu tiver sem couraça, vai transpassar o meu coração e vai me matar. Uma pessoa que ela tem ira, cólera, raiz de amargura, inimizade, ela é uma pessoa morta espiritualmente. Amém? Então assim, vai te machucar, mas não deixa penetrar no teu coração. Diga: muitas coisas que vão falar, que vão fazer, vai me machucar. Mas a Bíblia está me ensinando que eu não posso deixar que aquilo entre no meu coração. Isso é a couraça. Amém? Ele vai falar: calçar os pés na preparação do Evangelho. Não é na revistinha da CPAD. Não é na revistinha de Central Gospel. Não é no livro Bom Dia Espírito Santo. Não é na técnica de coach. Não é no curso de teologia. Calçar os pés na preparação do Evangelho. O que ele está dizendo para você? Ande segundo a palavra de Deus. Não se desvia. E está ligado também a você congregar, você caminhar. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, não permita que nessa batalha nada desvie os seus passos. Não permita que nessa batalha nada se desvie da palavra de Deus. O escudo da fé. O escudo é para desviar os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Desviar os dardos inflamados do maligno. Como que eu desvio os dardos inflamados do maligno? Eu clamo, eu oro, eu busco. O escudo é a oração. Amém? Você tem que estar orando. Mas se você tiver capacete, se você tiver couraça, se você tiver escudo, se tu tiver tudo, e você for para a batalha sem a espada, tu sobrevive ou morre? Morre. Ele vai falar a última. E a espada do Espírito, que é a minha palavra. A espada do Espírito, que é a minha palavra. Ele não fala para você se revestir de uma. Não, irmão, eu sou aquela pessoa que eu oro muito, mas não leio Bíblia. Eu sou aquela pessoa que leio muita Bíblia, mas oro pouco. Não, eu sou aquela pessoa que eu oro, que eu leio, mas não caminho. Eu sou aquela pessoa que eu oro, leio, caminho, vou para a igreja, mas eu não consigo perdoar. Não adianta você ter duas peças da armadura. Aí ele fala que você está escrito, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo, se faltar uma, significa que o inimigo vai te derrubar. Tu tem que ter toda a armadura de Deus. Diga, toda. Você entendeu isso? E se você for ver lá, eles têm todas essas. Se você for ler Neemias e Esdras todas, tu vai encontrar o capacete, tu vai encontrar a espada, tu vai encontrar a couraça, está lá. Está lá. Amém, queridos? Então a segunda etapa, orar e se armar. Quem está sem capacete aí, levante a mão. Quem está sem nada? Amém? Deus está falando com a gente poderosamente, irmãos. Poderosamente. Volta lá em Neemias.
Aleluia. Glória a Deus. Estamos na segunda ainda, amém? 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por dentro do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Irmão, entenda bem. Se você reconheceu que está caído, reconheceu que está errado, que a obra tem que ser feita, se pôs a trabalhar, se posicionou a trabalhar, amém? Se posicionou a trabalhar, está disposto a se desprender dessa terra, orou, se revestiu da armadura de Deus, tem o que temer? Então ele está falando, ó, vocês reconheceram que estava errado, vocês querem fazer a obra, o Espírito foi derramado, você já se revestiu de poder, já orou, agora está lendo Bíblia, está buscando, está orando. Quando o inimigo está vigiando, quando o inimigo se levantar, seja qual for a situação, não temas. Lembra que o Senhor, terrível nas batalhas, está com vocês. Então com quem o Senhor vai estar? Com quem reconheceu, com quem se pôs a trabalhar, com quem se desprendeu, orou e se revestiu. Está armado e vigiando. E ele está dizendo aqui que o inimigo vai vir. Não é se vier não, ele vai vir. Mas não temas. Versículo... Vou continuar, 14, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e os magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos. A Bíblia está dizendo que nesta obra, para ela andar, você tem que pelejar por mim. Eu tenho que pelejar por você. Você tem que pelejar pelos seus irmãos, tem que acabar com esse negócio dentro de igreja, fala de uma maneira universal, de um se levantar contra o outro. Nós pelejamos uns com outros, não, pelejamos uns pelos outros. Mas aí tem um problema. Tem irmãos que pegam a minha causa. Tem irmãos que pegam a causa, não, vou orar contigo, eu vou na tua casa, eu vou orar, eu vou jejuar com você, eu vou fazer tudo contigo. Mas não pega a causa dos seus filhos. Não pega a causa da esposa, não pega a causa do marido. E a palavra fala que aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio negou a fé. Tem tantos crentes tão prestativos dentro das igrejas, e esquece que tem uma família. Esquece que tem os seus filhos, porque ele vai dizer mais. Presta atenção. Estávamos aonde? 14, olha só. E pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e vossas casas. Varões, só os varões da glória a Deus aí. Diga assim, o Senhor vai me dar um soco, tão bem dado, que eu vou ficar tonto, mas é para o meu bem. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pelas vossas mulheres. A responsabilidade é dos homens. Mas quem está orando em casa é as mulheres. Quem está lendo Bíblia em casa é as mulheres. Quem não falta nada na igreja é as mulheres. Os filhos não vê os pais orando, o pai orando. Não vê o pai lendo Bíblia, não vê o pai falando, ó, vamos para a igreja, olha só, vamos orar aqui, vamos ler, vamos buscar. Os homens estão apagados. Falando modo geral, tá, irmãos? Mas o Senhor está dizendo, você é rei e sacerdote. O rei protege, o rei provê, o rei governa. O sacerdote liga o povo a Deus. Mas tem marido que ele só quer reinar. Quem manda sou eu aqui. Ele só quer reinar. E reina errado. Porque o reino tem que proteger. Mas seu sacerdote, o responsável por botar a família para orar, por ler Bíblia, para caminhar, para falar a verdade, mostrar a realidade, ele tem que ser o primeiro a se colocar à frente para realizar essa obra. Deus deu um soco ou não deu? Vamos lá.
Versículo 15. E as vossas casas, tá? Esposa, filhos e casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Ou seja, o inimigo preparou tudo, falou, vamos destruir eles. Quando o inimigo viu, eles já estavam preparados, estavam armados nos pontos certos, não tinha como os inimigos entrar. E vendo os inimigos, que Deus havia revelado o intento deles, Deus revelou para quem? Para o povo que aceitou a repreensão. Tem coisa que está acontecendo na tua vida que o inimigo está brincando que você não está entendendo. Por que está acontecendo? Você não está entendendo. O inimigo diz, você não está entendendo nada. Mas aceitando a repreensão, irmãos, olha os benefícios, presta atenção, olha os benefícios. Aceitando a repreensão do Senhor, reconhecendo que está errado, amém, queridos? Pedindo perdão uns aos outros, se unimos, se colocamos a trabalhar, amém, queridos? A trabalhar, se desprendendo dessa terra, o Senhor anima o nosso espírito, a gente começa a orar, começa a buscar, a gente se arma da armadura de Deus, Deus revela o trabalho do inimigo. Ele está dizendo para você, a palavra está dizendo que o inimigo não se criou mais com o povo de Deus. O inimigo não vai se criar mais com você. Vai ter luta, você vai ver que vai ter luta, vai ter batalha, mas o inimigo não prevalece. Essa obra que parou uma vez só, ela não para mais. Amém? Se você seguir isso aqui, tu não para mais na caminhada. Neemias termina com a festa do tabernáculo. Está escrito, a festa do tabernáculo é o arrebatamento da igreja. Significa que você obedecendo isso aqui, tu vai até tabernacular com Cristo. Você não para mais. Então isso que o Senhor está fazendo aqui, esse estudo, esse preparo, esse levantamento, Ele está dizendo que não vai parar mais, até o dia que a gente tabernacular com Cristo. Irmãos, é tanta coisa, é tão maravilhoso, que eu olho para o relógio, eu vou tomando uma tristeza. Porque uma coisa maravilhosa dessa, irmãos, tinha que ser igual Paulo, entrava à madrugada pregando. Eu estava ali sentado, a Mauri viu, me emocionei, a lágrima no olho, eu falei, Mauri, a palavra é tão clara, ela é tão maravilhosa, ela é tão linda. Eu me emociono com a Bíblia, com a palavra de Deus. Irmãos, entenda bem, o diabo não te ensina isso aqui não. Não tem diabo na minha vida não, aqui é Deus. O diabo não te ensina isso não, e nem eu te ensino isso. Quem está te ensinando é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus nos ensinando, nos dando o caminho. E quando o inimigo se levantou, o povo não deu atenção, o povo se voltou à construção dos muros. Nós sabemos lá em Êxodo que primeiro levantou o altar. O que é levantar o altar? Você foi confrontado, não foi? Reconheceu que estava errado? Reconheceu. Entendeu que tem que edificar? Entendeu. Se colocou a trabalhar, eu vou me esforçar, o altar está sendo o quê? Edificado. O povo orou. Amém? O povo orou. O que se coloca no altar? Quando você levanta o altar, o que você tem que colocar nele? Ninguém sabe, irmãos. A gente vai ter que ir lá em Levíticos. Incenso. Amém? Incenso. Salmo 141. Suba a minha oração como? Suba a minha oração como? Amém? Apocalipse capítulo 8. E foi acendido o incensário, que foi levado até o ancião de dias com as orações dos? O incensário, as orações dos santos. Então o altar estava caído. O povo reconheceu, é repreendido, e quando o povo é repreendido, que o povo se coloca a trabalhar, amém? O povo se coloca a trabalhar, a palavra fala que o povo orou. O povo voltou a queimar o incenso. Aí agora que eles voltaram a queimar o incenso, que eles oraram, eles se armaram. Quando eles se armaram, o inimigo se levantou, mas eles não deu crédito para o inimigo, porque o Senhor já tinha revelado todo o intento do inimigo. E quando eles não dão crédito ao inimigo, tá? O finalzinho do 15 diz, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. O que eles foram fazer no muro? Tampar as brechas.
por que que primeiro eles tiveram que aceitar a repreensão, entender que estava errado, tiveram que orar primeiro, se armar, para depois tampar as brechas? Porque só enxerga a brecha quem é espiritual. Nós trazemos na semana passada que nada é puro para os impuros. E quem se tornou impuro lá, está dizendo, é os contaminados. Os contaminados se tornaram impuros. Então eles se contaminaram, eles foram puros. Então são crentes que se contaminaram. Então a gente, não tem nada a ver, que é isso, está sendo opressor, igual a irmã falou na live lá, falam que o pastor Elvis é ditador, né? Então porque tudo que você prega de santidade, estando contaminado, vai te ofender, o pastor está me ofendendo, a palavra é pesada, a igreja não pode nada, não, você está contaminado. Aí quando você reconhece o erro, reconhece a falha, começa a orar, você vai enxergar a brecha que antes vocês não enxergavam, e você está em condição agora de construir um muro. E eles começam a construir um muro, amém? O muro começa a ser construído. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisa ir adiante aqui, tá? Versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Eles trabalhavam, mas não largavam as suas. Então você vai ter que trabalhar, querido. Mas vai estar ligado com Deus. Vai fazer as tuas coisas do dia a dia, mas tu não pode largar as tuas armas. Porque tu está realizando uma grande obra. Amém? E tem brecha para tampar no trabalho? Tem. Tem brecha para tampar em casa? Tem brecha para tampar na escola, na faculdade, na rua? Tem. Então, aonde você estiver, tu vai estar tampando essas brechas. Tu tem que estar com a espada, tu tem que estar com a lança. Amém? E os que edificavam o muro, versículo 17, e os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as... Tudo que eles começaram a fazer dali para frente, uma mão trabalhava, e com a outra mão tinha a arma. Então enquanto tu trabalha, tu ora, enquanto tu faz a coisa, tu bota a palavra para ali, tu ouve, tu lê a palavra, tu ora, tu busca, enquanto tu faz a coisa natural, você faz a coisa do alto. Está escrito sim ou não? Amém? Versículo 18, e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que trocava a trombeta estava junto comigo. Os que edificaram, quem está edificando, diga amém. Trazia a espada cingida nos lombos. O que é uma espada cingida? Se você pegar a espada e colocar ali, o que acontecia com a espada parada, né, na bainha? O que acontecia com ela? Ela agarrava, ela enferrujava. E quando você ia, ela não saía. Então o que eles faziam? Eles estavam com a espada o tempo todo com ela, e sempre manuseando. Ela estava lubrificada, ela estava pronta, ela estava afiada, a espada estava cingida, ela estava pronta para ser usada. O Senhor está dizendo que você, que vai fazer essa grande obra, tem que carregar isso aqui, para onde você estiver, em todo momento, leia a palavra do Senhor, de dia e de noite, medita nela de dia e de noite, para que prudentemente o Senhor te conduza por onde quer que andar. Sem Bíblia não há Deus. E tocavam as... O que é tocar trombeta na Bíblia? Anunciar. Carrega a palavra, carrega a espada, carrega o escudo e fala de Jesus. Fala dessa obra. Está no trabalho? Prega. Está na escola? Prega. Está na faculdade? Prega. Vão me perseguir, vão se levantar contra mim. O Senhor, guerreiro na batalha, está contigo. Não tema eles. Prega. Fala. Baruque pegou alguém lá no Uber dele, fala. O Diego atendeu alguém no açougue, fala. Eu estou trabalhando, encontrei alguém, fala. O Cristiano está lá, derrubou um barro lá, um entulho, fala. Aonde você estiver, o irmão Gilberto foi lá no hospital, fala. Fala. Toca a trombeta.
Quem quer entrar no céu, diga amém. Tem que seguir isso aqui. Porque se eles não edificassem esse templo, era impossível fazer a festa do tabernáculo. Porque o preparativo da festa do tabernáculo era 7 dias, o último dia era dentro do tabernáculo. Nós temos 7 dias para fazer isso aqui, que é os 7 anos finais. De uma maneira crescente, tá? Tudo aqui, tudo em Neemias. Arrebatamento, tribulação, perseguição da igreja, tudo aqui, tudo. 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa. Por que extensa? Não vai ser rápido. Não pense que você vai começar hoje e amanhã tu está levitando de poder. Ela é grande e extensa. Estou aonde? Aqui. Grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Aqui é a terceira etapa. Começaram, estavam indo bem, mas encontrou um problema. Qual o problema que ele encontrou aqui? O povo estava longe um dos outros. E essa parte aqui a gente vai apanhar muito. Só essa parte aqui de estar longe um dos outros vai dar mais um culto. Só para falar de quebra de comunhão, de semear contenda, para falar de Efésios 4, um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Reino dividido. Já são 9h30. Mas semana que vem, o estudo vai ser que para essa obra continuar, tem que juntar o povo. Tu vai ter que suportar o teu irmão. Tu vai ter que suportar a tua irmã. Mas não é suportar de qualquer maneira não, é em amor. Tu vai ter que pedir perdão àquele que você difamou. Você vai ter que se reconciliar. Se não se reconciliar, a obra não anda. Bate palma. Que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Levanta aí, vai lá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém, igreja? Amém, queridos? Amém? É isso aí. Eu posso continuar esse estudo sem falar de comunhão, de união, se ele fala, entenda bem, Neemias, ele está ali, ele está, né, no comando. Neemias representa quem? O Espírito Santo de Deus. E ele está direcionando o povo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele está direcionando o povo. Ele encontra um problema. Ele, opa, espera aí, essa obra ela é grande e extensa. E como ela é grande e extensa, para fazer ela no tempo que nós temos, que é curto, só juntos. E vocês estão separados. Irmão, que coisa maravilhosa. Vocês estão separados. E isso aqui vai ter que acabar. Vai ter que acabar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Pastor Jorge, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração,
Levante a mão, diga: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. O que é precioso? Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o quê? Vivendo um compromisso da obra, no grande amor, diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplaude ao Senhor.